Bem, obrigado, gente. Hoje é um dia especial, então eu vou fazer uma coisa especial. Vou quebrar os princípios os protocolos da pedagogia e vou ler um relato para vocês e falar rapidamente o que está no meu coração. Pais precisam de perdão. E Deus não pode ocupar plenamente a sua vida se você não se resolver com o Pai terreno. Na nossa experiência de muitos anos, em muitos lugares que nós passamos, um dos maiores sofrimentos das pessoas, gente crente, gente boa, gente de Deus, um dos maiores sofrimentos embutidos nas pessoas é mágoa, rancor em relação ao Pai. O Pai, por traumas, por situações que passaram com o Pai, e não se pode ter um relacionamento perfeito com Deus, com a amargura em relação ao Pai. De fato, a amargura em relação a ninguém, mas em relação ao Pai é vital. Então peço que vocês me tolerem, me amem nesta manhã, que eu vou ler um pequeno relato para vocês, tá bom? E depois nós lemos alguns versículos. Eu perdoei meu pai e a minha vida foi transformada. Nasci em uma família em que meu pai teve 7 filhos com 3 mulheres, sendo 2 filhos de com minha mãe. Ele era oficialmente casado com uma delas e, paralelo a esse casamento, ele tinha mais 2 relacionamentos. Fui uma das filhas fora do casamento do meu pai. Eu e meu irmão vivíamos dos restos do meu pai em questões de presença, área financeira, educação. A família da minha mãe muitas vezes tinha que nos ajudar financeiramente. Minha mãe trabalhava como manicure e fazia outros bicos na infância. Eu lembro de quando meu irmão e eu ansiávamos por um pouco da presença do Pai, esperando no portão de casa no dia dele nos visitar. Éramos filhos escondidos da família do meu pai. Lembro-me quando ele nos levou um dia à noite na sua empresa, ele só fez à noite para que ninguém visse que ele tinha outros filhos. Aos 9 anos eu desabafava escrevendo do cenário familiar que eu vivia. Passamos por sérias dificuldades escolares, tudo em razão da condição familiar que vivíamos. Minha mãe guerreava sozinha pela nossa educação e formação, pois meu pai era passivo nessas questões. Há 2 fatos que marcaram a minha juventude. O primeiro deles foi em um restaurante. Lá encontrei meu pai com uma mulher e os filhos dela. Sobre ele se relacionar com mulheres, eu já sabia. Mas o que me chocou naquele momento foi um sentimento como que se aquilo não era o suficiente, né? Que ele tinha as famílias dele e ele dava as coisas para os seus filhos, para os outros filhos, mas para nós nos faltava e nós vivíamos uma penúria. O segundo fato triste foi quando a irmã de meu pai faleceu, eu resolvi ir ao velório. Meu pai me tratou como se eu fosse uma desconhecida qualquer, e eu saí em prantos do velório. Passei alguns anos da minha juventude buscando preencher um vazio que havia dentro de mim. Virava a noite nas ruas com amigos, danças, bebidas, mas nada daquilo era suficiente. Era uma falsa alegria temporária. Além disso, eu só me relacionava com rapazes que tinham intenções ruins. Entrei para a faculdade, mas estava muito difícil de manter financeiramente, pois a ajuda do meu pai era pouca, nos dava quase nada. Minha mãe entrou na justiça para que meu pai nos registrasse e ajudasse a pagar a faculdade. Ele tinha condições financeiras de nos ajudar. O problema era que ele tinha gastos com outras mulheres, outros filhos e outra casa. Enquanto o processo estava na justiça, tivemos que ficar distantes do meu pai. Nesse período, só ouvi 2 vezes. Após a briga judicial, meu pai nos registrou mediante uma bronca do promotor de justiça. Enquanto o processo estava enrolado na justiça, eu continuava na faculdade sem nenhum tipo de ajuda do meu pai. Meus rendimentos nos estudos estavam baixo, tirava péssimas notas, estava com depressão, sem suportar toda aquela situação financeira, psicológica, emocional e familiar. Eu desejava encontrar Deus, pois o que eu percebia naquele momento é que não tinha Deus na minha vida. Vivia a minha infância, adolescência e juventude em outras igrejas, em outras religiões, em outros meios, mas nenhum deles me preencheram. Um dia, eu estava em casa e ouvi um hino de um carro de som que passava na rua. Naquele mesmo dia, senti Deus me chamando. Aos 22 anos, no dia do meu aniversário, seguindo o conselho da minha avó, comecei a frequentar a igreja, onde pude conhecer e aprender a verdade do único Deus. Também aprendi com a palavra de Deus que o único que nos leva a Ele é o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho para Deus. Entreguei meu coração
e a minha vida ao Senhor. O vazio que eu tentava preencher nas noites e na rua foi substituído pelo grande amor de Deus. O Senhor falou comigo dizendo que a partir daquele momento, o fardo pesado que carregava e os problemas que vivia não eram mais meus, mas eram dele. Me batizei em meio a uma imensidão de alegria em presença do Espírito Santo. Me arrependi de vários pecados que no decorrer da vida eu fui cometendo. Fui curado de enfermidade física e comecei o processo de perdão ao meu pai. A mágoa que tinha dele era um cárcere em minha alma. E eu não percebia, não sabia disso. Deus falou que eu seria como uma luz na vida do meu pai. Minhas notas aumentaram, me tornei uma das melhores vendedoras na empresa em que trabalhava e a depressão sumiu. No decorrer dessa nova vida cristã, orei perdoando meu pai e a minha mãe por terem me gerado naquela situação. Entendi que a mágoa poderia me causar sérios problemas quando me casasse. O processo de justiça foi resolvido. Voltei a ver meu pai e ele falou que eu estava diferente. Era Jesus na minha vida. Certo dia meu pai começou a sentir uma dor no coração. Ele teve 2 infartos no mesmo dia. Ficou internado 42 dias na UTI. Durante uma semana, respirando por aparelhos. Foi nesse momento de dor e enfermidade que Deus trabalhou nas nossas vidas. Ainda me emociono ao lembrar da reconciliação do meu irmão com meu pai na UTI. Foi no hospital que tive a oportunidade de conhecer os meus outros irmãos, inclusive minha irmã, uma irmã que ninguém nem sabia que existia. Ela era cristã e disse que orava pelo nosso pai. Naquela situação, a esposa oficial do meu pai descobriu que ele tinha 3 filhos fora do casamento. Também descobrimos que em alguns momentos de sua vida, ele vivia com 3 mulheres ao mesmo tempo. Mesmo internado no hospital, meu pai passou a se preocupar conosco financeiramente, não por obrigação, mas por amor. A partir daquela enfermidade, Deus começou a mudar a vida dele. O Senhor lhe concedeu mais 3 anos de vida para termos um pai que nunca havíamos tido. Foram 3 anos de restituição. Deus tocou no coração da esposa de meu pai e as portas da casa dele se abriram e nós conhecemos como uma família. Certo dia levei meu pai na igreja. Na ocasião o pastor chamou todos os pais para abençoar seus filhos. Meu pai colocou as mãos sobre a minha cabeça, orou, me abençoou. E naquele momento eu me senti que todas as palavras contrárias que ele havia dito para mim foram desfeitas. Outro dia também na igreja tive o privilégio de ver meu pai se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão a Deus pelas mulheres e filhos que ele fez sofrer por tanto tempo. Naquele dia, além da salvação, ele recebeu a cura interior. O último dia dos pais, antes de meu pai falecer, passamos 7 filhos com ele. Foi a primeira e última vez, e ele faleceu nos braços de sua esposa da juventude. Também tive o privilégio de acompanhar a esposa do meu pai na oração de confissão a Jesus Cristo e de ver minha mãe sendo transformada pelo Senhor. Uma das maiores honras da minha vida foi ter entrado na igreja com meu tio. Meu pai já havia falecido nessa ocasião. Eu perdoei meu pai, fui curada e tive a minha vida transformada. Não se pode ter plena espiritualidade carregando mágoas do pai. Essa história teve um final feliz. Essa história foi legal, ele se converteu, a mãe se converteu. Mas a gente sabe que muitas histórias não são assim e são tristes. Pais precisam de perdão. Os pais também precisam de perdão. E a história mostra que teve um final feliz, mas muitos ainda, sentados nos bancos das igrejas, continuam em grande sofrimento, com vidas quebradas em relação ao seu pai. Eu vi gente magoada com o pai que já tinha falecido há vários anos, mas o cárcere da mágoa ainda estava no coração. Muitos filhos demoram a entender, gente, que seu pai apenas reproduziu o que recebeu, ou o que não recebeu. E casa-se debaixo dessas prisões e reproduz essas coisas para os seus filhos. Os pais também, o seu pai ou o pai, também foi golpeado pela vida e transferiu suas experiências para a sua família. Guardar rancor e amargura contra qualquer pessoa, especialmente o pai, paralisa a sua vida emocional. E paralisa o seu desenvolvimento intelectual, de trabalho, de progresso.
Não é brincadeira, nós não estamos falando de uma coisa simples. É um grande mal que há na igreja de Jesus, a mágoa e o sentimento de dor em relação ao Pai. E Deus resolveu se identificar como Pai. Ora, se eu tenho sérios problemas com o meu Pai terreno, eu vou transferir isso para o meu Pai celestial. Em Hebreus 12, 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura é quando o sentimento passa ano após ano, e cria raízes no seu coração. E essa amargura que você tem, você vai passando para todas as pessoas ao seu redor. E você vai ficando cada dia mais isolado. E o Espírito Santo não pode atuar em sua vida sem que você dê o perdão às pessoas que te feriram, se você não perdoar o seu pai. Para algumas pessoas, as feridas do pai foram tão grandes que para acontecer a libertação é um processo de perdão, um processo de iniciar o perdão. E na graça e na força do Espírito Santo, você conseguir aos poucos, saindo desse cárcere de aprisionamento. Existem casos que a pessoa não consegue liberar esse perdão sozinho. E aí entra o ministério da igreja, dos irmãos, do amor, para ajudar que aquela pessoa saia desse cárcere de amargura em relação ao seu pai. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, será que o pai inclui aí, né? O pai, a mãe, sei lá, né? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Declare o perdão, para que também o Pai Celestial lhes perdoe. É simples, não é? Mas é uma tarefa de graça e de poder do Espírito Santo. Gente, a Bíblia demonstra que Deus age no perdão. Jesus mesmo então deixou o exemplo de perdão. Deus é amor e é perdão. Você não pode mudar a sua vida passada, mas pode mudar a vida presente e a vida futura. Se você, na força que Deus te der, você declarar perdão ao seu pai. Transforme o seu futuro. Exclua a mágoa de sua vida. Coloque o perdão no lugar. E Deus se encarregará de operar uma transformação que você nem imagina que pode acontecer. Amém? Acabou. Eu quero orar rápido com vocês. Eu vou pedir para o pastor Elvio orar com vocês, porque talvez haja alguém aqui que precisa começar um processo de perdão. Entende isso? Começar um processo. Às vezes isso não acontece instantâneo, é um processo. E nós queremos orar por você. Daqui a pouco você vai levantar as suas mãos e agradecer pelo pai legal que Deus te deu. Que bom que você não está nessa situação dessa menina ou de outros. Mas talvez tenha alguém aqui que esteja nessa situação. E você precisa perdoar o seu pai. Tá bom? Você vai levantar as mãos também e agradecer pelo pai legal que Deus te deu. Não é? Levante as mãos daqui a pouco. Pai, Deus, obrigado que meu pai é legal. Mas alguém vai levantar a mão e dizer: pai, eu não consigo perdoar o meu pai. Mas o Senhor vai me ajudar nesta manhã. Eu não sei se tem alguém aqui que não aceitou Jesus como Salvador ainda. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá a Deus sem Jesus. E Ele, Jesus, te dá a salvação e o poder de perdoar o seu pai e todos que te magoaram. Tá bom, gente? Fique pé um minutinho. Eu vou pedir para o pastor Elvio orar com vocês nesse sentido, nesse objetivo. Tá bom?